Muito boa noite a todos os amigos do Agenda Espírita para esse compromisso da luz, do amor que nós temos todos primeiro sábado de cada mês. Aceitamos esse convite com muito carinho, com muita gratidão. É sempre motivo de grande alegria poder falar do Evangelho de Jesus. Não falamos por obrigação, mas por um suspiro natural da alma. Nós gostamos de falar sobre o Cristo, de refletir sobre o que Ele nos deixou e, sobretudo, da experiência de viver o seu Evangelho. Saudamos as irmãs, a Ana, a Danimir, que entraram agora, a Marlene. Continuem conosco, vamos até o final. Divulguem essa mensagem para outras pessoas. A Aldenice, que também acabou de entrar, porque hoje nós falaremos sobre a lei de amor. Se o mundo material conhece leis da física, como a lei da gravidade, conhece leis da química, como a da afinidade dos elementos, o mundo espiritual que comanda o mundo físico, ele é governado, sobretudo, por uma lei chamada de amor, porque Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus, é o que diz João na sua primeira epístola no Novo Testamento. Então é uma das mensagens mais extraordinárias do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem que se encontra no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e que foi editada por uma entidade de escola, o Espírito Lázaro, na cidade de Paris, em 1862. Então, meus amigos, nós vamos fazer uma leitura e vamos comentando a substância espiritual dessa mensagem luminosa. Então, antes de qualquer coisa, para que não seja apenas a palavra humana, mas a palavra humana iluminada pelo amor de Deus, vamos fazer nossa prece e pedir aos céus que nos ilumine a todos neste momento, que a mensagem venha nos seus raios de luz, na sua vibração de paz, de caridade, iluminando todos os lares e mentes que se encontram sintonizados conosco neste momento, e que também possa chegar aos irmãos necessitados de todas as ordens, porque Jesus veio ao mundo para curar todos os doentes da alma. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Vamos lá começar a nossa pequena exposição sempre em nome de Jesus, a lei de amor, Instruções dos Espíritos, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Se o mundo pudesse fazer uma síntese do Evangelho de Jesus, nós a encontraríamos em João, quando o apóstolo, relatando as palavras do Mestre, escreve: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nosso grande desafio é nos questionarmos se os nossos pensamentos e ações estão em consonância com a lei de amor.
é o nosso grande objetivo. Nada do que Jesus fez e ensinou na terra está fora dessa lei. Tanto que ele resume o ensino dos profetas e toda a revelação divina no amor a Deus e no amor ao nosso próximo. E por que isso é tão importante? Porque fora da lei de amor não existe respeito à consciência. Todos os indivíduos que desrespeitam a lei de amor, em maior ou menor grau, eles impossibilitam as suas almas de experimentarem felicidade, seja nesse plano terreno ou nas esferas espirituais da vida. Lázaro diz que o amor é o sentimento por excelência e são os instintos elevados à altura do progresso. O que isso significa? Que o homem, dotado de razão, com a capacidade de sentir, ele não pode ficar restrito apenas aos seus instintos, a uma vida puramente animalesca, aos instintos da fome, da procriação, do sono. Uma vida baseada apenas nestas coisas é uma vida biológica empobrecida. Nós temos a capacidade ininterrupta de pensar e de sentir a vida. Então o Espiritismo vem tirar os homens dessa vida mais baixa, dessa vida puramente sensorial, para que ele possa manobrar e escolher as tonalidades dos seus sentimentos. Porque o bicho que existe dentro de nós precisa dar lugar ao homem integral, ao homem que pensa e sente conforme a bondade de Deus. E daí a necessidade da lei de reencarnação. Aí Lázaro diz assim: no seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Quando nos encontrávamos nas cavernas, nós vivíamos pelo instinto. O nosso único objetivo e a nossa única preocupação eram agradar o corpo. Quando nós avançamos, nós buscamos sensações. São os prazeres que chegam através do sexo, das relações sociais, do dinheiro, dos aplausos, do reconhecimento, do prestígio social. São sensações que massageiam o nosso ego. Mas conforme nós vamos escolhendo a boa parte da vida, conforme os nossos olhos se iluminam em busca de uma luz maior, e o nosso espírito sente a necessidade de transcender a matéria, nós vamos tocando esse ponto delicado da vida, que é o sentimento. Sentimento de paciência, de tolerância, de pacificação, de brandura, de mansidão, de justiça. Todos esses sentimentos orbitam em torno do astro maior, que é o amor. Então, algo muito importante para que nós possamos averiguar o nosso verdadeiro estágio espiritual é analisar a qualidade dos nossos sentimentos. Como os minutos, as horas dos nossos dias são preenchidos emocionalmente. O que emana dos nossos corações. Os nossos ideais são nobres. As nossas mãos trabalham em favor do bem. Os nossos lábios propagam a paz.
A nossa mente é um centro de irradiação de amor. Então todos nós possuímos a possibilidade de analisar, de averiguar a qualidade da nossa vida íntima, porque somos seres dotados de razão e também de consciência. Nós já sabemos das nossas responsabilidades diante da vida e o que o Senhor da natureza espera de nós. E aí Lázaro diz que o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, meus amigos, não é o amor das novelas, não é o amor de Hollywood, não é o amor dos heróis da Marvel, não é o amor de Shakespeare, de Don Quixote, não é o amor dos patriotas, dos nacionalistas, não é o amor pelas ideologias, é o amor que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. É o amor segundo a ternura de Jesus Cristo. É um amor apátrido, é um amor sem fronteiras, é um amor sem bandeiras, é um amor da tolerância, é o amor do acolhimento, é o amor entre casais, é o amor entre pai e filho, é o amor entre irmãos, é o amor que transforma os seres em amigos. Porque eu posso ser filho de uma pessoa da qual eu não sou amigo. Eu posso estar casado com uma pessoa da qual eu não sou amigo. Eu posso trabalhar com pessoas às quais eu não sou amigo, porque eu não as quero bem, porque eu não as trato com respeito, porque eu não as abrigo no meu coração. Então esse amor, como escreve Aldenice, como diziam os gregos, né, é o amor ágape, é o amor divino, é o amor que transcende. Nós ainda estamos distantes desse patamar, mas se a lei é de progresso, nós devemos trabalhar no hoje para que essa edificação se erga no futuro. Toda vitória, todo triunfo do porvir depende do trabalho sincero no dia de hoje. E Lázaro diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Ele está dizendo que o amor substitui a personalidade, substitui o personalismo, substitui o interesse pessoal, colocando o interesse coletivo acima das mesquinharias da personalidade. Então, meus amigos, numa casa que moram 4 pessoas, uma não se pode achar melhor do que a outra. Não pode ser que uma tenha sempre a bandeja na mão para servir as outras, enquanto as outras nada fazem. É uma troca, é um intercâmbio, é uma relação fraterna e salutar, em que todos colaboram
e se ajudam. Dentro de uma casa, os filhos têm as suas responsabilidades. Se a família é um núcleo de amor primeiro, que vai se irradiar por toda a sociedade, melhorando a nossa civilização, então é dentro da família que essa vitória sobre o personalismo começa a surgir. Todos devem colaborar, todos devem ter suas responsabilidades, todos devem manter a casa organizada, lavar a louça, contribuir com a paz do lugar, todos devem servir, todos devem se preocupar com o outro. Não pode ter um servidor maior enquanto os outros querem apenas serem servidos. Isso é escravidão. É a construção de uma hierarquia doentia. O que Jesus fazia com seus discípulos? Todos serviam, mostrando que Tiago não era maior que Pedro, que não era maior que João, que não era maior do que Mateus. Jesus colocava os seus discípulos em torno da mesa, compartilhava o pão, compartilhava o vinho e dizia: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Então, essa substituição da personalidade pela fusão dos seres, ela se dá pela capacidade de servir. E isso se aprende no ambiente doméstico, para que ele se transforme em um verdadeiro lar, em que todos se ajudam. E se nós aprendemos no lar, nós praticaremos também em sociedade, sem massacrar o nosso semelhante, sem pisar nos mais pobres, sem debochar das fraquezas alheias, e vamos diminuindo o alarido dos duelos e das competições. Porque se uma criança aprende dentro de casa a não ser competitiva, a não duelar, a não querer esmagar o seu próximo, a não querer vencer em tudo, ela vai praticar isso na sociedade. Ela vai praticar isso quando tiver seus filhos, quando tiver seu casamento. Então, meus amigos, o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Substitui o interesse pessoal pelo espírito de serviço e aniquila as misérias sociais. Porque onde há serviço ao próximo não tem miséria. Feliz aquele que ultrapassa a sua humanidade. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós ainda vivemos em faixas mentais de animalidade. Nós ainda não chegamos ao estágio humano do sentimento. Quando nós vemos expoentes da luz, como Chico Xavier, nós imaginamos ali um ser celestial, uma entidade angélica. Não, o Chico era um padrão de humanidade. Aquele amor que ele vivia era um amor humano, porque ser humano é tratar com dignidade o seu semelhante. Fazer o contrário é animalidade. Então, Lázaro nos exorta a essa busca, a esse padrão de humanidade. Tanto que os seres que se dedicam aos seus semelhantes são conhecidos na Terra como humanistas, porque despertaram um sentimento profundo de humanidade. E ele diz assim, que quem ama não experimenta as angústias da alma nem a miséria do corpo. O que isso quer dizer, meus amigos? Que as nossas grandes dores, as nossas grandes agonias, o nosso inconformismo com a vida, as nossas debilidades emocionais, como a depressão, como a síndrome de pânico, por exemplo, elas têm um diagnóstico profundo. Qual é esse diagnóstico profundo? É a ausência desse amor segundo Jesus. Porque quando o amor chega, vocês podem analisar, quando o amor chega, quando nós temos esse sentimento no coração,
as nossas neuroses, as nossas paranoias, as nossas manias de perseguição, os nossos exclusivismos, o culto à genética. Essas coisas cessam. Nós entramos em um estado de paz, porque o amor, ele é o solucionador da alma. Ele é o curador por excelência. Ele é o salvador dos homens. Então, o amor é a única coisa que pode preservar a nossa cognição, envelhecer sem surtar, envelhecer sem agonias e dilacerações do sentimento, só é possível àquele que desenvolve a capacidade de servir e de amar. Porque envelhecer, passar pela terra, experimentar todas as revoluções biológicas e espirituais que um espírito está submetido na matéria sem amar, é impossível. Nós perdemos a nossa sanidade, nós perdemos a nossa capacidade de analisar e de refletir. É um encurtamento, é um estreitamento da consciência. E aí o homem, ele perde os significados maiores da vida. A vida se torna chupar uma bala com papel, ou seja, não tem sabor. O doce da experiência humana se afasta na ausência do amor. E aí só nos restam as amarguras. E Lázaro continua. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando sobre a morte revela aos homens maravilhados seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. A segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação. A primeira palavra é amor e a segunda é reencarnação. Porque se nós vivêssemos apenas uma única vida, seria impossível chegar à plenitude do amor. Então a misericórdia de Deus nos oferta múltiplas experiências. Nós nascemos, morremos e renascemos muitas vezes para que possamos chegar ao ponto delicado do sentimento que é o amor. Sem a lei de reencarnação não haveria justiça no universo. Como se poderia explicar a morte de crianças recém-nascidas? Porque alguém vai aos 100 e outros morrem no primeiro suspiro? Porque alguns nascem tão abastados em berços de ouro, enquanto outros experimentam miséria, inanição, desnutrição, analfabetismo? Se Deus é amor e um dos seus atributos é a justiça suprema, apenas a lei de reencarnação pode explicar as injustiças aparentes do mundo. Aparentes por quê? Avaliemos o cenário político do nosso mundo nos dias de hoje. Esses homens que provocam a guerra, eles vão ter que nascer nas civilizações que eles estão atacando.
Esses homens que provocam mutilações em corpos, separam pai de filho, marido de mulher, esses homens que espalham o terror, eles terão que retornar à Terra, talvez em corpos mutilados, trazendo doenças congênitas que a medicina diagnostica como enfermidades da genética, mas que estão gravadas em seus perispíritos, porque negaram a lei de amor. E então a reencarnação dá a cada um conforme as suas obras. Faz os homens experimentarem o doce quando amam e o amargo quando desamam a vida e pensam que podem arbitrar sobre a humanidade, suprimindo de Deus o governo da vida, o que é impossível. Então a lei de reencarnação, ela mostra que o amor atua em consonância com a justiça. O algoz de ontem é um infortunado de hoje. Aquele que amou ontem é aquele que vai receber o seu galardão no porvir, porque a cada um é dado conforme as suas obras. Então ele está dizendo isso, que o sangue resgatou o espírito. Por quê? Porque foi preciso que Jesus viesse para ensinar aos homens uma espiritualidade. E hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Não é o espírito que deve se materializar, é a matéria que deve se espiritualizar. E como se faz isso? Através da leveza dos sentimentos. Quanto mais ódio, mais material é o homem. Quanto mais vaidoso, mais egoísta, mais perdulário, mais vaidoso, mais afogado na matéria ele se encontra. Quanto mais caridoso, mais brando, mais pacificador, mais espiritual ele se torna. E começa a experimentar na carne os prelúdios das alegrias celestes. Meus amigos, amando, você caminha nas ruas, atravessa um semáforo, compra um pão na padaria, cumprimenta um amigo na porta de casa e você sente uma alegria desconhecida brotar no teu coração. Você não consegue explicar o porquê que você está feliz, mas você está feliz é porque as suas decisões estão agradando a lei da consciência. Só pode ser feliz aquele que respeita a lei da consciência. Só sente as suas células vibrando como se fossem estrelas do céu, trazendo ritmos harmônicos de saúde para o corpo. Aquele que ama, aquele que abraça, aquele que acolhe, aquele que respeita, aquele que enfrenta as suas feras, que põe sob a obediência do Evangelho as cavalarias que trotam dentro dele, que põe limite aos seus exércitos interiores, que dá ordem às suas forças armadas de ataque contra o próximo. Esse começa a experimentar essas alegrias aqui. Jesus foi feliz aqui, meus amigos. Ou vocês acham que não era bom viver como ele vivia? Jesus acordava de manhã e sentava à beira-mar. Jesus gostava de abraçar as crianças, de ouvir os mais pobres, de dar de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, de vestir os descamisados. Então era evidente que na terra ele também era feliz, porque independente dos planos em que ele habitava, ele era o Filho do Homem, ele era a encarnação, ele era a expressão do amor. E aí Lázaro, concluindo,
pensamento dele, ele diz: disse eu que no início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito do sentimento, aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria, ou seja, substituindo o interesse pessoal, o grito, o brado da inconformação, da intolerância, da impaciência, pelas virtudes do Evangelho. E isso se faz, meus amigos, à custa de esforço, de doação, de vigilância e, sobretudo, só consegue dominar os seus instintos aquele que reconhece as suas fraquezas. Aquele que olha para dentro de si mesmo e identifica as suas mazelas. Porque o amor só pode brilhar dentro de um coração que é submetido a uma higiene, a uma faxina, a um discernimento do que deve ir e do que deve ficar. Então, todo triunfo do sentimento sobre o instinto é obra de uma escolha pessoal, intransferível e lúcida. Só opta pelo amor em relação ao ódio aquele que identificou os seus ódios. Porque o amor pede sinceridade das criaturas. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. Olha o que Lázaro está dizendo, que o instinto conduz ao sentimento, ou seja, o instinto de conservação, o instinto de reprodução, a fome, o sono, conduzem ao sentimento. Porque quando nós temos o instinto de conservação, é um rudimento do amor a si mesmo. Quando nós procuramos nos alimentar bem, quando nós procuramos fazer a nossa higiene, dormirmos bem, é um sinal de respeito pela vida, pelo corpo que Deus nos deu. Quando nós temos a vontade de procriar, gerar filhos, é essa consciência dizendo, olha, quando você tiver filhos, a sua capacidade de amar vai se ampliar. Porque você vai ter que cuidar, você vai ter que zelar, você vai ter que pensar no outro, você vai ter que dividir as coisas. Então os instintos, eles têm o seu papel importante. E o seu papel importante, ele é o start, ele é a semente que vai conduzir a árvore vigorosa do sentimento. Então não desprezemos os nossos instintos, mas sempre vigiando para que eles sejam aperfeiçoados e não nos dominem. Porque se eles nos dominarem, nós vamos viver como seres darwinianos, predatórios, em que a lei do mais forte prevalece. E no Evangelho não é assim. O Evangelho não é darwinista. O Evangelho é do Cristo. Não é mais o Homo sapiens sapiens, é o Homo Christus. Ou seja, são os mais fortes se preocupando com os mais fracos. E ele continua dizendo assim, o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens presentes, levar-nos à gloriosa elevação,
É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são um prelúdio das alegrias celestes. De quem nós podemos lembrar? Podemos lembrar do apóstolo Paulo, quando preso nas galeras úmidas de Roma, ele dizia: eu descobri que morrer é lucro e viver é Cristo. Ou quando ele disse aos filipenses: eu estou crucificado com Cristo. Eu já não sei se sou eu quem vive ou se é o Cristo que vive em mim. Meus amigos, quando o sentimento prepondera, os nossos medos, inclusive da morte e das doenças, vão perdendo potência dentro de nós. Porque a imortalidade, ela não é apenas a alma continuar existindo no universo. A imortalidade tem qualidade. Ou seja, aquele que ama experimenta um gênero de imortalidade superior àqueles que não amam. Porque quem não ama está morto. E quem busca amar está vivendo e buscando ampliar a qualidade da sua vida. Vocês podem perceber que as pessoas amorosas têm os olhos mais brilhantes, que às vezes elas experimentam a aflição da vida, nas despedidas, nas doenças, nas dores, mas tem um brilho bonito nos olhos, tem uma doçura na presença, tem um magnetismo bonito nas palavras, tem um abraço diferente, tem uma irradiação balsâmica, curativa. Então todos nós podemos experimentar isso, porque Jesus é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então não existe acepção de pessoas. O amor é para todos. O amor é para todos. Uma caridade sem amor ainda não é caridade. A fé sem amor, ela transporta montanhas, mas ainda não é verdadeira fé. O martírio sem amor é ainda alguma coisa, mas ainda não é o martírio dos céus. Porque só o amor explica e justifica a existência e transforma a existência em vida. Sem amor, o homem enxerga a quintessência de qualquer parte. Mas quando ele ama, ele enxerga a integralidade das coisas. O amor traz surtos de intuição. O amor traz lapsos de criatividade. O amor traz intensidade no trabalho. O amor é capaz de fazer os dias frios se tornarem dias calorosos, porque o amor tem uma chama ardente que reúne e atrai todos os seres, porque dentro de todas as criaturas existe o imã de Deus. Os seres mais microscópicos aos anjos celestes, todos são atraídos pelo amor de Deus. Então, meus amigos, essa mensagem é uma mensagem para os homens de hoje. Se você e eu desejamos uma vida mais harmônica, se nós desejamos uma vida mais pacífica, se nós desejamos experimentar raios das bem-aventuranças na carne, o amor é uma necessidade
de ontem, de hoje e de sempre. Não nos esqueçamos de Jesus. Nunca, 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 nunca. Que essa lei de amor possa vibrar dentro de nós. Sempre que nós tenhamos energia, coragem para insistirmos no amor, mesmo quando o mundo à nossa volta esteja desabando. Porque o nosso maior compromisso é o compromisso com a nossa própria consciência. Quem respeita sua consciência tem saúde, tem paz, tem alegria de viver. Quem desrespeita, flerta com os acasos e com as sortes da vida, porque não consegue perceber a lei de Deus o guiando nos caminhos da evolução espiritual. Muito obrigado pela presença de todos vocês, por aqueles que tiveram o carinho e a paciência de nos ouvirem até agora. Nós falamos sobre a lei de amor, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a mensagem do Espírito Lázaro. É uma mensagem para ser lida sempre. O contato com o texto nos lembra dos ensinamentos de Jesus. O contato com o Evangelho nos salva todos os dias de dores maiores que poderiam chegar e não chegam, porque nós optamos pelo caminho com Cristo. Meus amigos, um grande abraço. Sim, que Jesus nos abençoe, que os nossos anjos guardiães estejam ao nosso lado, que os espíritos amigos possam colocar a mão no nosso cardíaco, irradiando vibrações de luz, de paz, de amor, possam acariciar as nossas cabeças, possam ouvir as nossas dores mais profundas e sinceras, as nossas incapacidades e fraquezas, e que uma revolução doce e sutil se dê na interioridade do nosso ser. Paz e bem, glória e paz, em nome de nosso Senhor. E nós saudamos a todos vocês com um beijo da caridade. Muitíssimo obrigado. Que Jesus nos abençoe, meus amigos.